Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 35. Vamos ao enunciado. A parede de uma geladeira é constituída de isolante de fibra de vidro K igual a 0,035 watt por metro Kelvin, colado entre duas camadas de 1 mm de espessura de placa de metal, K igual a 15,1 watt por metro Kelvin. O espaço refrigerado é mantido a 2 graus Celsius e os coeficientes médios de transferência de calor nas superfícies interna e externa da parede são 4 watts por metro quadrado Kelvin e 9 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. A temperatura média da cozinha é 24 graus Celsius. Observa-se que ocorre condensação sobre a superfície externa da geladeira quando a temperatura da superfície externa cai para 20 graus Celsius. Determine a espessura mínima de isolamento de fibra de vidro que deve ser utilizada na parede a fim de evitar a condensação na superfície externa. Bom, então, primeiramente vamos entender aqui o nosso sistema, tá? Que tem aqui uma placa de metal, o isolamento de vidro, outra placa de metal. Aqui é o espaço refrigerado interno da geladeira, né? Aqui é o ar da cozinha, o espaço externo. Então, vou desenhar aqui o diagrama de temperaturas para a gente entender como que está ocorrendo a transferência de calor, tá? Então, ó, a gente tem a temperatura aqui da cozinha, que está a 24 graus Celsius. Essa temperatura vai decair até chegar numa temperatura aqui da superfície da parede, tá? Que ele dá uma condição aí no enunciado que ela está condensando a 20 graus Celsius. Vou anotar aqui, ó, 20 graus Celsius, tá? Então, daqui até aqui a temperatura decai devido a uma resistência à convecção do ar. Aí daqui desse ponto no metal, ela cai linearmente aqui devido à resistência à condução do metal. Depois desse ponto, a temperatura vai cair linearmente aqui no isolamento de vidro, tá? É uma resistência linear, a variação linear da temperatura. Aqui, novamente, cai no metal e depois aqui ela cai gradualmente aqui no espaço refrigerado, tá? Até chegar aqui no 2 graus Celsius. Então, aqui é 2 graus Celsius, aqui é o 24 graus Celsius. Então, esse é o perfil aí de temperatura. Após ter desenhado o perfil de temperatura, a gente pode desenhar o sistema térmico para ver o que está acontecendo aí nesse fluxo de calor que ocorre do ambiente externo para o ambiente interno, né? Porque o fluxo de calor ocorre da maior temperatura para a menor temperatura. Então, a gente tem aqui, ó, o fluxo de calor nesse sentido. Agora vamos desenhar o sistema térmico. Então a gente tem lá a temperatura de 24 graus Celsius. Aí a gente vai vir aqui, desenha uma resistência. Essa resistência é devido ao ar, ou seja, devido à convecção. Então a gente pode anotar aqui já que é 1 sobre o coeficiente aí externo vezes a área, tá? Essa seria a resistência de convecção nesse espaço. Aí depois daqui até aqui a gente tem um metal. Então tem a temperatura aqui de 20 graus Celsius. Aí eu vou vir aqui e vou ter a resistência do metal, que é uma resistência à condução. Como que eu classifico ela? É o comprimento do metal dividido pelo K do metal vezes a área da superfície, que é aí a resistência à condução. Aí essa temperatura aqui eu vou chamar de T1, tá? Que ela não foi numerada, eu vou numerar ela aqui para facilitar. T1. Aí de T1 eu vou ter aqui outra resistência e vou chegar lá do outro lado nessa outra temperatura, que eu vou chamar de T2, tá? E aqui no meio tem a resistência devido ao isolamento.
O que a gente está querendo calcular é a espessura mínima do isolamento, ou seja, exatamente esse L, que vai aparecer aqui na resistência. Ó. L sobre o K do isolamento vezes a área. Depois dessa temperatura T2, cai aqui até uma temperatura T3, que é da superfície interna. Temos ali uma resistência, que é de condução, que é do vidro. É o L aí do metal, né? Do vidro não, do metal. E aqui o K do metal vezes a área. Essa resistência aqui vai ser igual a essa, porque tem a mesma espessura e é o mesmo material. E depois a gente tem aqui outra resistência até chegar na temperatura de 2 graus Celsius. A resistência aqui é de convecção, que é do ar refrigerado ali dentro. Então, é 1 sobre o coeficiente interno vezes a área. Ou seja, esse é o sistema térmico. Então, eu tenho o fluxo de calor vindo daqui, da temperatura de 24 graus Celsius. Consideremos aí o regime permanente. Então, tudo que entra de fluxo de calor aqui, ele sai por aqui. Então, com essa condição, a gente pode utilizar aí a equação de fluxo de calor para determinar o que a gente quer, que é exatamente essa medida L. Por quê? Se a gente vê lá a denotação de fluxo de calor, a gente pode escrever que o fluxo de calor, que é aí a taxa de transferência de calor sobre área, a gente pode escrever em função aí da resistência, ou seja, é pegar a diferença de temperatura entre dois pontos, a maior menos a menor, tá? Vou colocar aqui temperatura, vou colocar como 1 menos a temperatura 2, só para exemplificar, dividido pela soma de resistência que temos aí no caminho, tá? Sendo que essa soma de resistência é resistência, nesse caso, valor, né? Porque a gente está falando de fluxo, então a gente está dividindo pela área. Então aqui a resistência vai ser multiplicado pela área e esse área vai cortar, tá? Então o área aqui não é necessário, até mesmo que ele nem forneceu. Então a gente vai pegar a resistência, que seria o valor aí de resistência valor, né? Que é quando a gente tem aqui para condução o L sobre K, resistência valor, e aqui para convecção 1 sobre HE, tá? O A vai cortar. Então a gente pode utilizar essa equação para pegar a cada 2 pontos o que a gente quer. Então primeiro a gente consegue calcular o fluxo com essas duas temperaturas que foram fornecidas, e a gente tem a resistência total entre esses 2 pontos, que é 1 sobre HE, e a gente consegue incluir esse L a partir do momento que a gente tem outra temperatura. Então a gente pode pegar do 24 até o 2 graus Celsius. E aí a gente vai conseguir incluir o L aí no meio da conta. Então, escrevendo essa equação, ficaria assim, ó. O fluxo igual. Vamos equacionar. Então a gente vai pegar aqui a temperatura aqui externa, vou colocar como temperatura externa. Depois eu substituo pelo valor, menos a temperatura da superfície externa, menos a temperatura da superfície externa, dividido pela resistência que ela enfrenta. Ou seja, para chegar do 24 até o 20, eu enfrento essa resistência. Então, vou dividir por 1 sobre HI. Tá? Qual é a outra forma de eu escrever o fluxo? É pegar outra diferença de temperatura. Então, vou pegar essa temperatura aqui, que eu conheço, que é a temperatura aí externa, menos a temperatura de 2 graus Celsius, que é a temperatura interna. E vou dividir pela soma de resistências, que vai ser essa, mais essa, mais essa, mais essa e mais essa. Então, vai ficar 1 sobre HE, mais, aqui ó, esse aparece 2 vezes, então a gente pode escrever 2 vezes o L do metal, dividido pelo K do metal. Aí, o L, aí que a gente quer achar do isolamento, sobre o K
do isolamento e mais 1 sobre o coeficiente interno de convecção. Então, essa é a equação aí para o fluxo de calor. Esses valores todos a gente tem. O que a gente está procurando na equação está aqui nesse termo, tá? Então, a gente pode reescrever essa equação assim, ó. Todo esse termo aqui, eu vou passar multiplicando para esse lado primeiramente, ó. Então, 1 sobre HE mais 2LM sobre KM mais L sobre KI mais 1 sobre HI. Fazendo de forma literal, no final a gente substitui pelos valores. Isso vai ser igual a pegar esse termo aqui, ó, da temperatura e passar dividindo para o outro lado. Então vai ficar TE menos TI dividido por TE menos TSE. E esse 1 sobre HE vai passar para o outro lado, ó, 1 sobre HE multiplicando, né? Estava aqui dividindo, passa lá multiplicando. Então ficou dessa forma. Como eu quero isolar o L, vai ficar o L aqui. Esses três termos passam para o outro lado negativo. E esse KI vai passar multiplicando todo mundo. Então fica KI, que multiplica quem estava do outro lado, que é T menos TI, dividido por T menos TSE, vezes 1 sobre HE, aí menos 1 sobre HE, menos 2LM sobre KM, menos 1 sobre HI. E aí temos a equação para achar esse comprimento L. Substituindo aí pelos valores, a gente vai poder escrever que o L é igual. Quem é o KI? É o K aí do isolamento. É 0,035. Tá? Todas as medidas estão no SI, então L vai sair aí na medida do SI, que é em metro. Tá? Vou ocultar as unidades. Temperatura externa, 24 graus Celsius, menos temperatura interna, 2, dividido, temperatura externa, 24, temperatura da superfície externa, 20, que seria o limite aí da condensação, vezes 1 sobre HE, o coeficiente externo, ele diz interno, externo, então interno é 4, o externo é 9, então é 1 sobre 9, menos 1 sobre o coeficiente externo, 9, menos 2 vezes o L do metal, que é 1 milímetro, então 1 vezes 10 a menos 3 para ficar no SI, que é em metros, dividido pelo K do metal, 15,1, menos 1 sobre o coeficiente interno, o interno é 4. Calculando isso daí, a gente acha o valor de 8,7 vezes 10 a menos 3 metros. Se quiser dar a resposta em milímetro, 8,7, 10 a menos 3 corresponde ao milímetro. Essa é a distância, aí o comprimento que tem o isolamento para não condensar a parede de fora, desse tamanho ou maior, né? Muito obrigado e até um próximo exercício.